Você aposentado, fica atento aí, que tem novidade. Depois de um tempão parada a discussão lá no Supremo, o STF decidiu. Na quinta-feira agora, se não estou enganado, a chamada revisão da vida toda. Vamos detalhar o que significa isso, mas tem a ver com as pessoas que fizeram contribuição no prazo anterior a julho de 1994, quando foi implantado o Plano Real. Então, fica esperto aí para você entender, porque a princípio pode representar um ganho a mais, pode aumentar o seu benefício, mas para algumas pessoas não, depende do cálculo. Mas quem vai explicar para a gente direitinho toda essa história é a Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Adriane, muito obrigado por atender o convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Explica direitinho pra gente, então, o que estava sendo discutido no Supremo e finalmente foi votado. Foi uma votação apertada, foi 6-5, mas aprovando a tal da revisão da vida toda. Adriane, por favor. Sim, na verdade, quando foi publicada uma lei, a média, Agostinho, ela era dos 36 últimos meses até dezembro de 98. Depois nós tivemos uma mudança na Constituição e a lei em 99 estabeleceu que os salários, o cálculo dos benefícios seria desde a competência julho de 94 para frente, pegando o período contributivo desse período de 94 até a data em que o segurado recebesse o benefício. Acontece que essa seria uma regra de transição e a regra permanente, a outra regra que seria a definitiva, poderia usar todo o período contributivo do trabalhador desde quando ele iniciou a sua atividade laborativa. Então, a tese era essa, dar ao segurado a opção de usar todo o período contributivo da vida de trabalho do segurado ou pegar as contribuições de julho de 94 para frente. O INSS sempre aplicou as contribuições de julho de 94 para frente e entendia não ser possível aplicar ao cálculo dos benefícios, pegando todos os salários de contribuição da vida contributiva, essa chamada revisão da vida toda. E a decisão do Supremo Tribunal Federal dessa semana tratou exatamente dessa permissão do segurado escolher o melhor benefício, aquele que lhe fosse mais vantajoso, desde que calculando essas duas opções. Então, todos os segurados que se aposentaram tiveram o cálculo de julho de 94 para frente. Mas o STF permite, então, que seja recalculado o benefício para permitir o uso dessas contribuições anteriores a julho de 94 e, se mais vantajosa essa renda, ela é que deve ser aplicada para o segurado que se aposentou. Adriane, como saber se vale a pena ou não pedir essa revisão? Thaís, esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque essa revisão, ela não é vantajosa para todo mundo. Primeiro, nós temos um prazo decadencial. O que é isso? Os segurados que se aposentaram há mais de 10 anos, e esse prazo de 10 anos começa do mês seguinte ao do primeiro recebimento da aposentadoria, então não é da data que ele requereu, mas da data em que ele passou a receber a aposentadoria, o primeiro pagamento, conta 10 anos dessa data, então só é possível para quem está dentro desses 10 anos e tem que calcular para saber se usando esse cálculo com salários anteriores será mais vantajoso ou não. Eu já fiz vários cálculos em que o valor utilizando os salários antes de 94 não é vantagem, pelo contrário, diminui o valor do benefício. Então é importante que o segurado faça o cálculo com um advogado especializado para que ele possa saber se no caso dele é cabível a revisão, se seria mais vantajosa a renda. Uma vez que o segurado faz o pedido de revisão ao INSS, esse pedido vai ser executado independente de haver acréscimo ou redução? A pessoa que pedir pode correr o risco de ganhar menos? Não, porque nós temos um princípio constitucional da irredutibilidade do valor do benefício. Então, se a renda nova não for mais vantajosa, ela não será aplicada. Então, o segurado fica com a renda, porque, na verdade, Thaís, essa é uma opção. O segurado tem o direito de optar pela renda mais vantajosa, pela regra mais vantajosa, ou a regra de transição,
ou a regra vida toda contributiva. Se a renda for menor, ela não será aplicada, o segurado fica com a renda atual que ele já recebe. Isso é bem importante. Então, como regra, é importante você entrar com o pedido, né? Porque você não vai perder dinheiro com isso, desde que você possa, se inclua nesse quesito aí que a Adriane citou, só pode solicitar essa revisão quem recebeu o primeiro pagamento depois, no máximo, há 10 anos, não é isso? De dezembro de 2017 para 2012 para frente. De dezembro de 2012 para frente. Isso. Isso, tá, que aí dá 10 anos, tá certinho. 10 anos. Isso, tá? Quem recebeu o seu benefício anteriormente a essa data já não pode se incluir nisso. Agora, a pessoa... a não ser, Agostinho, que ele tenha requerido nesta data antes, mas tenha recebido depois. Às vezes ele tem um processo judicial e demorou para sair. Vale o pagamento. Ele deu entrada lá. Aí então tem que analisar. Vale o primeiro pagamento. Agora, Adriane, como é que a pessoa faz para requerer? Tem que juntar documento, tem que constituir um advogado, como é que faz? Ele tem que fazer esse cálculo, que é a orientação que a gente sugere, para saber se o caso dele é vantajoso. Ele tem que ter a carta de concessão, tem que ter o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o extrato previdenciário que ele pega lá no aplicativo do Meu INSS, para que ele possa dar entrada na aposentadoria. Tem alguns casos, alguns juízes que pedem também a cópia do processo administrativo. Então, isso ele tem que baixar no site do Meu INSS, a cópia do processo. E tem alguns salários que não estão nesse CNIS. Tem alguns salários que estão na carteira de trabalho, porque às vezes são períodos muito, muito antigos que o sistema da Previdência não tem o salário de contribuição ali. Então, é importante ele fazer o cálculo, porque, às vezes, usando a carteira de trabalho, dá um valor, usando só o salário do CNIS, dá outro valor. Então, é importante, Agostinho, que o segurado faça o cálculo antes. Quer dizer, tem que ter um profissional, né? A gente não vai conseguir fazer, né? Não tem comum... porque o INSS não faz essa revisão administrativamente, só na Justiça, porque a decisão vem do Supremo Tribunal Federal e é uma tese que o INSS não aplica na via administrativa. Adriane, há alguma mudança no cálculo de aposentadorias a partir de agora, com essa decisão do INSS? Porque a gente está olhando para trás, mas e para frente? Da data da reforma, Thaís, para frente, da data de 13 de novembro de 2019, quando saiu a emenda 103, não há direito a esta revisão. Então, essa revisão será aos segurados que se aposentaram de novembro de 99 a dezembro de 2019. Quem se aposentou na regra nova, depois da reforma da Previdência, não cabe essa revisão. Claro que há exceção daqueles que, embora tenham aposentado depois, pegou o direito adquirido antes da reforma, podem entrar também. Além desses aposentados, tem também as pensionistas, porque os segurados que faleceram e já estavam aposentados dentro desse período de 10 anos, os dependentes também têm direito de revisar a aposentadoria do segurado falecido, né, do segurado instituidor, para revisar a pensão por morte também. Estamos conversando com a Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, falando sobre essa revisão da vida toda, foi aprovada pelo STF na última quinta-feira. Adriane, mas vai ter dinheiro para tudo isso? Que só vai ter revisão, né? Supostamente só vai entrar com o pedido de revisão quem vai ter um aumento do benefício. E a gente está vendo que está faltando dinheiro. Estou vendo aqui, inclusive, aqui a primeira manchete da Folha de São Paulo de hoje: o governo teme faltar dinheiro para INSS e planeja emergência. E aí diz, enfim, que com esses bloqueios todos de recursos federais, restariam 2 bilhões e 400 milhões até o final desse ano para pagamento das contas aí do governo federal, incluindo o pagamento de benefício pelo INSS. Enfim, vai ter dinheiro para tudo isso, Adriane? Olha só, Agostinho, essas pessoas, primeiro que não são todos os segurados aposentados que terão direito a esse benefício, é uma parcela. A gente tem estimado que seria mais ou menos uns 15% do total de aposentados
que teriam direito a esse benefício. Primeiro, porque tem aplicação da decadência. Segundo, porque não são todos os segurados que farão direito a esse benefício, porque o cálculo não é mais vantajoso. Essas pessoas que têm direito a essa revisão, elas contribuíram com um valor maior. Então, a Previdência, ela faz parte de um conjunto que é saúde, da Seguridade Social, que é saúde, assistência social e previdência social. Então, lá na Constituição, tem um artigo que diz que toda a sociedade contribui de forma direta e indireta para esta Seguridade Social. Então, é importante acho que tem que ter organização, tem que ter planejamento, tem que ter gestão, para que as contas realmente sejam cumpridas, né, que sejam adimplidas. Adriane, os ouvintes da Rádio Bandeirantes, claro, estão muito interessados aqui nesse assunto. Vou colocar 2 mensagens. A primeira é de um ouvinte que teve você como advogada e depois tem uma pergunta também. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Thaís. A doutora Adriane Bramante foi a minha advogada junto ao INSS com a revisão que foi feita para mim. Meu nome é Marcos Eduardo Diadema e ela ganhou uma causa para mim de um problema que eu tive na aposentadoria de recolhimento irregular da empresa. E dou os meus parabéns para ela ao vivo aí, tá bom? Ela é uma super advogada. E eu, de repente, eu vou até entrar com a revisão da minha aposentadoria. Bom trabalho. Que graça. Obrigada, seu Marcos, que fofo. Um abraço pro senhor, viu? Que bonitinho. E tem uma pergunta também aqui, viu, Adriane? Bom dia. Essa questão da revisão da aposentadoria, eu queria saber se isso vale também para aposentadoria por invalidez. Obrigado, é Ricardo de São Paulo. Obrigada, Ricardo, pela sua resposta. Sim, na verdade vale para todos os benefícios que usaram de julho de 94 para frente a regra, né? Então porque assim, a invalidez, ela é oriunda do auxílio-doença, que era o benefício por incapacidade temporária. Então, calcula o auxílio-doença para depois calcular a invalidez. Por isso que é importante calcular, para saber se é possível fazer esse cálculo mais vantajoso dessa forma como é feito. Tem alguns cálculos que tiveram que foram concedidos depois de uma lei que foi publicada em 2018, depois teve outras regras, então depende da regra de quando se aposentou, é possível sim que haja essa revisão. Tem uma outra pergunta que chegou aqui, Adriane, sobre retroativo. Se a pessoa tiver direito à revisão a mais, isso vale a partir da data da concessão ou ela recebe o período para trás também? Ela só recebe dos últimos 5 anos da data da distribuição do processo para frente. Então, se nós estamos hoje em dezembro de 2022, ela vai receber de dezembro de 2017 para cá. Tá? Então, a chamada prescrição quinquenal. Ele recebe, não de quando ele se aposentou, mas dos últimos 5 anos. Estamos conversando com a doutora Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Vocês imaginam que essas análises serão rápidas, esses pagamentos corrigidos vão acontecer de forma rápida ou nem tanto assim, doutora? Tudo, na verdade, Agostinho, é um processo judicial. E todo processo judicial é complexo. Como nós temos uma decisão em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, provavelmente, como a tese já foi fixada, só que assim, nós aguardamos, vejam, a decisão foi quinta-feira. Precisamos agora esperar publicar o acórdão para que a gente tenha os detalhes, o conteúdo do que foi decidido ali, então vai ser publicado o acórdão, cabe embargo de declaração pelo INSS, então ainda ele pode mudar a decisão? Provavelmente não, muito provavelmente não vai mudar. O pessoal fala assim, pode modular os efeitos também? Não seria o caso deste processo. Então a gente tem já uma definição da possibilidade da tese. O processo judicial vai depender de cada comarca, de cada jurisdição, de cada sessão judiciária, então depende muito de cada processo. Então, é porque o prazo, mais ou menos, aí pode ser de
de 6 meses aí a 2 anos. Desculpa, doutora. É porque esse caso analisado foi um caso específico analisado pelo Supremo, né? Foi de um aposentado. E os ministros do Supremo consideraram que ele tinha direito. Isso automaticamente tem que ser respeitado, essa decisão tem que ser reproduzida por juízes e tribunais do país inteiro? Sim, a gente chama isso de precedente qualificado. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal vincula os juízes a decidirem dessa forma. Então, tanto que ele foi julgado, foi julgado um caso específico, mas ele teve a afetação como repercussão geral. Nós temos hoje vários processos na justiça, o Brasil tem hoje vários processos na justiça sobre estados parados, casos análogos, que estão aguardando a decisão do STF. Então, ao decidir dessa forma, todos os processos sobre estados terão a mesma decisão definida pelo Supremo Tribunal Federal. Doutora Adriane, toda vez que a gente fala sobre qualquer possibilidade de revisão de aposentadoria, isso gera uma expectativa muito grande nos segurados do INSS, não é? Gente que vive com pouco dinheiro contado, e qualquer coisa mais faz diferença. Nesse caso aqui, qual de fato vai ser a abrangência dessa possibilidade de revisão, dadas essas regras, anterior a 94, 10 anos a partir do primeiro pagamento? E o senhor acha que isso vai beneficiar muita gente ou vai ser restrito? É restrito, não é para todo mundo mesmo, Thaís, porque infelizmente a decisão saiu agora, né? O processo já é antigo. E quem não ingressou com o processo e perdeu o prazo decadencial, por exemplo, ele pode até ter direito, mas ele não vai conseguir ser abrangido por essa revisão. Então, não serão todos os casos mesmo, mas aqueles casos que estão inseridos nessa possibilidade de revisar, eles poderão ter uma renda mais vantajosa. Tem cálculo que dá R$300 a mais, tem cálculo que dá R$1.000 a mais, tem cálculo que dá R$2.000 a mais. Então, depende muito de cada caso e quanto maiores os salários de contribuição antes de julho de 94, maior é a chance do segurado ter uma renda mais vantajosa nesse caso da revisão. Então, não são todos os casos, infelizmente, né, mas os casos que serão abrangidos pela revisão terão uma renda mais vantajosa e será importante, sim, para melhorar a dignidade dessa família, para melhorar as condições de subsistência dessa família que vive da aposentadoria, muitas vezes. E a gente fala de um tema tão sensível, né, como a Thaís falou, e a gente percebe isso. Isso é evidente, mas a gente percebe na hora, quando esse assunto entra no ar, como as pessoas se manifestam aqui. É uma questão essencial mesmo. E eu fico me perguntando, doutora, eu não espero uma resposta sua, mas eu não consigo me conformar como é que um assunto desse demora tanto para ser decidido. Como é que isso fica rodando tanto tempo, doutora? Pois é, Agostinho, na verdade, olha só, esse processo foi julgado com este resultado há 1 ano atrás. Nós estávamos lá, o ano passado foi julgado no plenário virtual, foi 6-5, esse julgamento ele foi bem emblemático, assim, porque nós tivemos a votação de todos os ministros, o placar foi exatamente esse, 6-5. Na época, o ministro Marco Aurélio de Mello não tinha se aposentado ainda, ele era o relator do processo, e ele votou a favor da tese. No último minuto do segundo tempo, às 23h30, nós tivemos o destaque ali do ministro, acho que foi do Nunes Marques, e isso acabou, vai ter que voltar para o plenário físico, para o presencial. E aí parou tudo, sobrestou tudo, e ficou uma discussão no Supremo Tribunal Federal mais de 1 ano, se mantém a decisão, se não mantém, se o voto do ministro Marco Aurélio, que tinha se aposentado, seria aproveitado, ou se o ministro que entrou no lugar não aproveitaria o mesmo voto. Então, teve muita discussão no Supremo Tribunal Federal, porque isso, na verdade, essa questão de plenário virtual foi uma coisa nova, vindo da pandemia. O Supremo Tribunal Federal não julgava de forma virtual e acabou julgando num período pandêmico, em que os ministros não puderam discutir o tema ali presencialmente. Foi virtual, mas houve o julgamento. Então, esse atraso todo realmente acabou demorando ainda mais e comprometendo o resultado, talvez, né, pudesse comprometer o resultado. E
Graças a Deus, que bom que os ministros mantiveram os votos que eles já tinham proferido antes do resultado ali do plenário virtual. Doutora Adriane Bramante conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Para a gente terminar a conversa, doutora Adriane, muitos ouvintes perguntando sobre desaposentação e qual foi o fim dessa história no Supremo, se é que ele já houve. O que a senhora fala para esse ouvinte? Na verdade, a desaposentação não foi uma tese feliz no Supremo Tribunal Federal. O que é a desaposentação para quem está nos ouvindo? Aquele segurado que se aposenta e continua contribuindo depois de aposentado. Tínhamos uma tese de permitir que ele usasse as contribuições da aposentadoria, depois da aposentadoria, aquilo que ele contribuiu depois de aposentado, para revisar a aposentadoria e poder ter uma renda mais vantajosa. Esta tese o Supremo Tribunal Federal já julgou já faz uns 5 anos, e não foi favorável para os segurados. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível, que os benefícios são irreversíveis, irrenunciáveis, e que não seria possível ao segurado renunciar à aposentadoria. Na verdade, ele não fala muito bem de renúncia, mas ele diz que não havia lei para definir essa questão da desaposentação e os segurados não poderiam usar as contribuições depois de aposentados. Então, essa tese da desaposentação não foi favorável, mas existe projeto no Congresso Nacional para que, já que o Supremo decidiu ali que não podia dar desaposentação por falta de lei, então está no Congresso Nacional um projeto de lei para que haja a possibilidade da desaposentação, de inclusão das contribuições depois de aposentado, e que o segurado possa, então, revisar a aposentadoria, se isso for aprovado pelo Congresso Nacional. Maravilha. Doutora Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, muito obrigado pela sua aula, pela sua presença aqui. Vamos conversar muito mais. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada a todos aí que nos ouviram. Um grande abraço e um bom sábado.